Ignored, and we actually marched through. If there is such a thing. Me ocorreu que era isso que estávamos fazendo, marchando pela indiferença. Walking through indifference. No fim de 44, os remanescentes de Auschwitz chegaram em outros campos, depósitos para milhares de prisioneiros. Leon Greenman foi para Buchenwald. Todo mundo sentia que os americanos estavam perto, que a liberdade estava perto. Ainda vejo os soldados nazistas atirando com seus revólveres pelas janelas para dentro dos barracões e as pessoas correndo para fora das escadas de madeira. Nas laterais dos barracões de Buchenwald, os primeiros 5 ou 6 prisioneiros caíram e centenas pisaram por cima deles. Quando todos se afastaram, os corpos jaziam ali. Estavam todos mortos. Em dezembro de 44, Anita Lasker foi mandada de trem de Auschwitz para Belsen. Não tínhamos ideia para onde íamos, mas havia boatos que íamos para Belsen, um lugar muito bonito onde as pessoas se restabelecem. Não podia acreditar. Disseram-nos que se trabalhássemos bastante e construíssemos o campo, tudo correria bem. Entretanto, quando chegamos lá, éramos velhas prisioneiras. Podíamos perceber o que estava acontecendo. A afluência para esses campos era agora tão grande que as condições eram piores que nunca. Em seguida veio a libertação. 2 dias depois, cerca de 12 soldados americanos entraram. Deviam ser médicos e fotógrafos e cinegrafistas. E entraram no meu barracão e o meu chefe disse para mim, o chefe alemão disse: "Você fala inglês, você conversa com essas pessoas." Então, conversei com eles. Me apresentei e disse: "Alô, prazer em conhecê-los." E o campo cheirava a morte e cheirava a sujeira. E para uma pessoa de fora, evidentemente, não era uma coisa agradável. Então ele disse: "Bem, já vimos tudo." E eu disse: "Vocês não viram nada." Eu disse: "Por favor, venham comigo." E levei-os a cada cama. Tirei os cobertores e disse: "Olhem, esqueletos, ossos e pele. Isto é o que fizeram conosco." E soldados altos e fortes se afastaram, ficaram enojados. Big, strong soldiers, they turned away, they were disgusted with it. Quando esses campos foram libertados, o mundo ficou estarrecido ao ver estas pessoas. Mas tinham sobrevivido. Podiam ser filmadas. Suas famílias não podiam. Para mim, provavelmente, o mais doloroso é uma coisa que, na realidade, eu não vi, mas sei que aconteceu com os meus pais. Foram levados e, quando menos esperava, recebi um postal do meu pai de um lugar chamado Ibiza, que ninguém nunca ouviu falar, onde ele escreveu o começo de um salmo. Elevo os meus olhos para as montanhas, de onde vem meu auxílio. Descobri que essas pessoas faziam as suas próprias covas e eram fuziladas para dentro delas. Esta é a coisa mais dolorosa com que se vive. Os primeiros jornais da tela sobre campos de concentração provocaram um impacto considerável. Na Alemanha ocupada, os cidadãos eram obrigados a assisti-los, como também os prisioneiros de guerra na Inglaterra. No final de abril de 45, o ministro de Informações, Brendan Bracken, referiu seu documentário de Sidney Bernstein na Câmara dos Comuns. O material está sendo usado pelo Ministério de Informações para fazer um filme para ser exibido na Alemanha, e uma versão dele estará disponível para ser exibido para as plateias neste país. Concebido durante a guerra, o documentário visava o povo alemão e a sua mensagem foi resumida na sequência final. Resta-nos cuidar dessas pessoas, os vivos. Resta-nos esperar que os alemães ajudem a consertar o que quebraram e limpar o que conspurcaram. Este é o fim da viagem que eles tão confiantemente começaram em 1933. 12 anos? Não. Em termos de barbárie e brutalidade, eles retrocederam 12.000 anos.
O filme estava quase pronto, mas para o governo a paz traria novos problemas. No dia 4 de agosto de 45, Sidney Bernstein recebeu um memorando do Ministério das Relações Exteriores. A minha opinião pessoal é a de que precisamos de um excelente documentário registrando essas atrocidades e que não podemos nos contentar com um jornal da tela, grosseiro e mal planejado exibido até agora. Por outro lado, a política atual na Alemanha está voltada inteiramente ao encorajamento, estímulo e motivação dos alemães para tirá-los da apatia. E há gente junto às autoridades que dirá, proibido o filme de atrocidades. O que é que você acha que estava por trás desse memorando? Nada havia por detrás disso no sentido de algo profundo ou misterioso, ou de alguém querendo sabotar o empenho nacional. Mas era que eles tinham a responsabilidade de reerguer o país. E uma vez que ele já foi destruído, não quer dizer que é o fim da guerra. É apenas o começo da batalha para a paz, que significa sua reconstrução. E eles têm que ter pessoas para fazer isso. E as únicas pessoas que tinham para fazer isso eram alemães. A Alemanha agora estava numa condição muito crítica. Os edifícios eram ruínas. O povo morria de fome. 20 milhões estavam desabrigados. 10 milhões de refugiados iam de um lado para outro. Em agosto de 45, 4 mil berlinenses morriam por dia. O governo militar inglês estava muito mais preocupado com esses problemas do que com a exibição de um filme de atrocidades. Lord Annan, naquela época tenente-coronel Noel Annan, era membro da Comissão Inglesa de Controle situada em Berlim. Quer dizer, havia muita competição entre os oficiais do governo militar quanto à limpeza dos escombros, ao funcionamento do sistema de esgoto, em colocar os refugiados em campos ou em orientá-los no caminho a tomar, e geralmente conseguir tirá-los do seu crais e colocá-los no de outro. Havia tudo isso. Um desejo geral de um governo eficiente e justo. Isso era uma coisa. A segunda coisa é que acho que a mentalidade colonialista revelou-se nos ingleses assim. Bem, se temos que fazer esse pessoal trabalhar e trabalhar conosco, quanto mais rápido, então, pudermos fazer com que fiquem do nosso lado e fazê-los entender que nós, na verdade, vamos ser os seus líderes, melhor. E, portanto, não vamos criar problemas. O governo militar inglês, evidentemente, estava interessado em fazer o país funcionar, enquanto que eu, no departamento político, estava interessado na desnazificação e de me encontrar com oficiais do governo militar e dizer para eles, sinto muito, mas o seu prefeito tem que sair. Ele era um nazista em 1933, mas esse homem é o melhor que tenho para o lugar. Não consigo fazer nada sem ele, era a resposta. E eu dizia, sinto muito, as diretrizes indicam que ele tem que sair e ele está fora. Eu não era absolutamente o homem mais popular na zona inglesa por fazer isso. O primeiro julgamento dos crimes de guerra nazistas começou no setor inglês em setembro de 45. O comandante do campo de Belsen, Josef Kramer, e o Dr. Fritz Klein estavam entre os 11 condenados à morte. Os nazistas eram julgados, mas a preocupação principal do governo inglês não era com a represália, e sim com o efeito de um rigoroso inverno no povo alemão. Isto fora noticiado no Memorando das Relações Exteriores para Sidney Bernstein em agosto. Eu diria que o filme das atrocidades, se for realmente bom e bem documentado, poderia ser exibido de bom grado e com bom êxito dentro de 9 meses, quando as dificuldades do inverno já foram controladas. Assim sendo, não deverá existir pressa para ele. Aquele inverno demonstrou ser muito demorado. A Alemanha finalmente saiu dessa espécie de caos, mas estava dividida entre o Ocidente e a Rússia. Logo haviam outros motivos pelos quais o filme não seria exibido na parte ocidental. Tornou-se uma nação com quem no final nós iríamos ter relações. E então, portanto, foi isso que aconteceu. Toda aquela ideia de que a culpa coletiva de todo o povo alemão deveria ser entregue a eles em 48 ou 49 era impossível nos termos em que foi planejado em abril de 45. Assim é a vida. Você acha que o filme devia ter sido exibido naquela ocasião? Naquela ocasião, para os alemães. Então você discordou do memorando que lhe enviaram? Eu não gostei muito. Muitas coisas aconteceram que não foram comentadas. Não havia nada de agradável, não havia nada de bom. Não estávamos nos campos para viver, estávamos ali para morrer, para trabalhar e morrer, no máximo por 3 ou 4 meses.
Ninguém que fez isso esperava que qualquer de nós voltasse. Algumas pessoas ainda falam que esses campos de concentração nunca existiram. Você acha que esse filme provará o contrário? Acredito que sim. Mas se não conseguir, será um fracasso horrível. Seria muito triste. Mas se conseguissem reunir todas essas pessoas que pensam assim dentro de uma única sala e exibir o filme para elas, poderá alcançar seu objetivo. Foi uma coisa terrível. Por isso é tão importante exibi-lo repetidamente. Não é preciso ficar insistindo, mas de vez em quando devemos nos lembrar do que aconteceu. Existem muitas pessoas ainda vivas que o assistiram na realidade. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Amanhã, o documentário Franco, por trás do mito, desvenda a verdade sobre os anos de Franco no poder, 10h30 da noite. Assista agora Planeta Terra. Que até sorri, pouco antes de condenar milhões à morte. 50 anos depois da Segunda Grande Guerra, Adolf Hitler é quase um personagem de ficção para os jovens deste fim de século. Nos filmes em preto e branco da propaganda nazista, o Führer aparece como uma figura meio ridícula, a caricatura da caricatura que Chaplin fez do grande ditador. Já o clichê histórico retrata Adolf Hitler como um anticristo, a encarnação do mal. Entre a figura chapliniana e a representação do demônio, os meios de comunicação de massa apresentam o fenômeno nazista como um estado de histeria nacional alemã, uma hipnose coletiva enterrada no passado. Na Alemanha, a Segunda Guerra só terminou no dia 3 de outubro de 1990, quando aqui no portão de Brandemburgo celebrou-se a reunificação do país. Só aí, uma família de Munique revelou a existência de um rolo de filme que mostrava o apogeu do nazismo. E não era nada sombrio ou cinzento. Ao contrário, era uma festa colorida e alegre. Meu pai fez esse filme e nunca mostrou para ninguém, conta Bernard Feyerabend. Como amador, o Sr. Feyerabend só conseguiu autorização para filmar Hitler de perto graças a bons contatos com a liderança de Munique. Essa intimidade com o poder nazista era comprometedora no pós-guerra. Por isso, o filme ficou quase 50 anos escondido no sótão. Munique, 14 de julho de 1939. A Alemanha já havia anexado a Áustria e ocupado a Tchecoslováquia. Dentro de 6 semanas, iria invadir a Polônia, dando início à guerra. A tensão internacional era enorme, mas Munique vivia um sonho, o Festival da Cultura Germânica. Depois do evento, foi assim que os filmes oficiais retrataram os 3 dias de festival. Um espetáculo de ordem, força e disciplina. Nas cenas coloridas do câmera amador, a demonstração de poder se revela uma espécie de carnaval nazista. Uma cidade em estado de euforia. Dança nos parques, bandeiras em todas as ruas. Munique era a expressão de uma nação apaixonada pela imagem que fazia de si.
As moças mais altas e alvas tinham sido selecionadas para as fantasias de valquírias. Josefa Hamann foi uma das eleitas. Era um dia glorioso, até hoje não esqueci, e tenho 70 anos. Éramos tão felizes. O documentário oficial destaca a abertura de uma exposição de artes plásticas. O filme amador capta o momento em que Hitler não gosta de algo e chama um assessor com os dedos que assinariam a sentença de morte de milhões de inocentes. Foi este homem franzino e baixinho que forjou a imagem do alemão alto e imponente. Paul Joseph Goebbels jamais permitiria que essas imagens sem retoque fossem exibidas. O mito de Hitler era construído na montagem. Os alemães nunca veriam esses momentos de descontração do Führer, risonho no palanque. Hitler deveria ter a aura do super-homem, e essas imagens mostram um ser humano, prepotente, sim, porém feito de carne e osso. O único oficial de alta patente que transmite o lado sinistro disto tudo é Heinrich Himmler. Com o uniforme negro da SS, nesta época Himmler já era o chefão da repressão alemã. O clímax do festival foi um grande desfile com a versão nazista de 2000 anos de cultura germânica. As tomadas da câmera doméstica mostram que na parada a suástica aparece em escudos medievais. E todas as alegorias históricas celebram o soldado, o guerreiro, como o gerador de prosperidade. A juventude era o principal alvo da propaganda nazista. A 20 quilômetros de Munique, o campo de concentração de Dachau já estava cheio de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e quaisquer adversários do regime. O povo feliz de Munique não via o sofrimento ao lado. Tinha uma festa para os olhos.